Fala, jovem! Eu sou o Neto Parada. Eu sou o professor Igor, que alegria. Nós somos líderes do movimento Binex, o maior movimento que a internet já viu para os jovens que querem hackear a vida. O que é hackear a vida, Igor? Hackear a vida, galerinha. E meteu a pavor, é fazer diferente aí pras cabeças. Muito massa, né? Aliás, Neto, até por falar, galerinha, em hackear a vida, fazer diferente, pensar fora da caixinha. Conheci um cara que ele hackeou a vida e não faz assim comigo não. Tô te ouvindo. Né? Eu conheci um cara que ele hackeou a vida fazendo um esquema chamado Game Designer. Ô Neto, você que é um jovem menino ainda, só que não, fala pra mim, cara, o que é essa história de Game Designer? Você não sabe? Eu não sei. Não te contaram? Não. Você joga games? Não. Então vamos lá, cara. Um game designer é o cara que pensa na concepção do jogo. O que é esse negócio de concepção, Neto? Concepção é assim, ó. Vamos pensar aquele joguinho que você mais gosta de jogar. Vamos esse jogo aqui, ó. Que truque é esse? Pra quê? Esse jogo, o Among Us, tem um objetivo. A concepção do jogo, a ideia do jogo é você é um detetive dentro de uma nave e você tem que descobrir quem que é o impostor. Alguém pensou nessa história do jogo. A concepção seria o roteiro, a história, é isso? Isso, muito mais do que isso. Então primeiro nós vamos pensar na história. Primeira coisa é assim, cara, o que meu jogo vai fazer? Por que meu jogo funciona daquele jeito, né? Então a concepção é começar a pensar em como as coisas vão funcionar. O botão, se eu apertar tal botão, o que vai acontecer? Quem que é o personagem principal? Qual que é o cenário que ele está participando? Qual que é a história disso? Então quando a gente fala de concepção, a gente tem que pensar em alguns pontos e eu vou pontuar esses pontos agora. Nós vamos dividir em 8 pontos, pode ser? Pode, eu quero entender onde vai entrar a história do Game Design, mas vamos lá. Se liga nessa parada e anota aí. Primeiro ponto é o segmento. O que é segmento? Não sei. Sabe? Não. Segmento é assim, o seu jogo vai ser de ação, seu jogo vai ser de corrida, seu jogo vai ser de esporte, vai ser de futebol, enfim, tem vários tipos de jogos. Qual que vai ser o segmento do teu jogo? Então, você vai pensar aí na concepção do jogo, qual o segmento que eu quero tratar, porque cada segmento tem um fã específico, tem uma galera específica, um grupo específico de jovens que querem jogar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto qual seria, Neto? O segundo ponto é o objetivo do teu jogo, ou seja, qual que é o objetivo dele? Ele vai chegar até o final do jogo e vai acontecer o quê? O objetivo no Among Us é descobrir quem que é o impostor. No futebol é ganhar o jogo, ganhar a Copa e levantar a taça. Então no esporte, né, ele tem que ficar em primeiro. Tem os jogos de pontuação que ele vai subindo. Quem tiver mais pontos fica lá em primeiro na classificação. Então qual é o objetivo do seu jogo? Mas, ô Neto, como na vida, eu acho que nos games também tem que ter regras, não tem? Tem regras? E como que funciona isso? É mais algum pilar? Você puxou isso sozinho. Olha o tamanho dessa mente, né? Então, o terceiro ponto é justamente as regras. Então, todo jogo tem regra, assim como na vida, como você disse. Nós temos que criar as regras do jogo. Então, assim, o personagem, ele pode chegar até tal ponto do cenário. Se ele fizer tal coisa, ele pode morrer. Se ele fizer tal coisa, ele pode perder. Enfim, cada jogo tem sua regra. E a pessoa que está jogando, né, o jogador, ele começa a aprender e ficar craque nisso, para que ele ganhe, ou seja, para que ele possa zerar o jogo, chegar até o final do jogo. Entendeu o que é regra? Eu entendi o que são as regras, né? Muito legal. Quando o cara vai criar esses jogos aí, como funciona a questão se joga uma pessoa, duas? Como que nessa concepção, nessa construção? Vamos lá, aí eu já vou passar o passo 4 e o passo 5. Anota aí. O passo 4 é botões. Todo jogo tem que ter um movimento, senão a coisa não acontece. Como é que eu faço pra jogar? Se ficar parado lá, o jogo não tem graça nenhuma. Então, o movimento, como é que funciona? Eu vou informar via programação. Então, nós temos que ficar craque em programação, em lógica de programação, que quando eu apertar o botão A, o personagem vai fazer tal coisa. Num jogo de, por exemplo, de carro, de corrida, vou deixar o botão A apertado, ele vai acelerar. Vou tirar o dedo do botão A, ele vai parar de acelerar. Vou apertar o botão B, ele vai brecar os lados do joystick. Então, o jogo, definidas as regras, os botões vão funcionar conforme você programar. A lógica de programação serve para isso. Cara, serve para isso. Serve para isso. Já vou pro item 5, que eu prometi que eu ia falar. Eu prometi. O item 5 é o seguinte, nós temos um controle, 2 controles, 3, 4, nós vamos jogar online, nível Brasil, nível nacional. Como que funciona isso? O nível
de multiplayer, ele é mais complexo, né? Porque é muita gente tomando várias ações. Quando você tem um videogame só, né? Um console só, um controle só, a pessoa que está jogando ali no single player, os movimentos já estão todos programados, então é muito mais fácil entender o que pode acontecer. Quando você joga no multiplayer, são duas pessoas mudando ali a lógica de programação, são duas pessoas talvez duelando num jogo de luta, ou talvez num jogo de corrida, passando uma a outra. Quando a gente fala de player, que é o item 5, é justamente isso. Se você está pensando em começar um jogo do zero, criar o teu game, é muito mais fácil quando você pensa em um jogador só. Porque quando vem dois jogadores, tudo muda, a complexidade do jogo muda. Então, vamos começar com um jogador e depois a gente pensa no multiplayer. Dentro dessa história de ser um jogador, dois jogadores, um player, dois players, como que isso se conecta ao jogo, cara? Ser mais fácil ou menos difícil de jogar, alguma coisa assim? Isso chama jogabilidade. Jogabilidade é o que as pessoas fazem para deixar uma fase mais difícil que a outra, para ter a capacidade de replay. Sabe o que é capacidade de replay? Não. Quando o cara quer jogar sem parar, o cara fica 8 horas jogando, sabe por quê? Às vezes ele perde, ele ganha, mas ele fica ali 8 horas jogando porque a jogabilidade é legal. Ou seja, ele quer jogar várias vezes, é divertido, ele se sente desafiado. A jogabilidade tem a ver com desafio. Então, se você se sentir desafiado no jogo, você vai querer jogar várias vezes até conquistar. Quem nunca ficou muito tempo jogando, perdeu até a hora de comer, de almoçar, ou de jantar, ou até de dormir, porque estava jogando e estava muito legal. Sacou o que é jogabilidade? Eu saquei. Mas deixa eu te falar, Neto, tem alguma diferença quando você fala nessa questão de construção de games? Se ele vai ser jogado, sei lá, no celular, num videogame, no console, como que funciona isso? Provavelmente, se você tem um videogame na sua casa, provavelmente você tem um controle dele, né? E ele vai ter lá um número de botões que você vai poder usar. Cada botão vai servir para alguma coisa, vai ter uma funcionalidade. Então, dependendo do console, o jogo pode ter algumas ações, alguns movimentos, algumas funções diferentes, por exemplo, no computador, onde você tem um teclado e um mouse, o jogo pode ser diferente. Então, por exemplo, no computador, os jogos de primeira pessoa é muito legal que você consegue usar o mouse, você consegue usar o teclado, né? E você consegue movimentar na fase, é muito mais divertido de jogar. Você vai pegar um jogo de primeira pessoa e tentar colocar, por exemplo, num celular, é muito difícil, porque tem pouco botão, pouco movimento para fazer. A plataforma faz todo sentido do teu jogo. Se você está pensando num jogo de primeira pessoa, talvez o computador seja legal. Se for no celular, como que vai rolar essa jogabilidade, né? Vai ficar legal, vai ficar Acaba influenciando, a plataforma vai influenciar na construção do game. Exatamente. Olha só como eu pego isso é muito rápido. Eu sou muito inteligente. Cara, e na construção desses jogos aí, como que o pessoal faz? Eles vendem os jogos, ganham dinheiro por isso? Qual que é a parada? Olha que legal. Na concepção do jogo, o game designer tem que pensar isso. Por quê? Presta atenção comigo. Você vai lá e monta teu jogo super legal, redondinho e tal, ele não vende. Aí você fala, gente, eu tenho um jogo super legal, mas eu não tive investimento de marketing, não tive nada para fazer meu jogo vender. Imagina se na concepção você pensa em fazer o jogo gratuito, fazer fases, então a jogabilidade é legal, o desafio é legal, e vai chegar num certo nível que se ele não parar e comprar alguma coisa lá na lojinha do jogo, não comprar uma espada, ou não comprar, se for um jogo de corrida, por exemplo, um motor diferente, para que ele consiga ganhar, ele não consegue passar de fase. E aí o jogador, ele se sente desafiado, ele começa a entender que ele precisa comprar alguma coisa a mais, um acessório, um item, para ele conseguir num jogo de... Cara, eu acho que você ajudou a galerinha a pensar aí como criar o seu primeiro game, colocar a ideia que a galerinha tem aí no papel. E como ser um game designer. Agora você já sabe o que é um game designer e como você pode ser um game designer. Curtiu? Curtiu? Top. Bora dar o play então? Escreve aí nos comentários se você quer ser um game designer, se inscreve no nosso canal, dá play, compartilha com os amigos, segue a gente no Facebook, no Instagram, enfim, até a próxima, até o próximo vídeo. Que alegria.